iniciando mais um programa Presença e Harmonia, com o apoio cultural da antiga e mística Ordem Rosa Cruz Amorque, grande loja da jurisdição de língua portuguesa. Você sabia que o corpo fala? Que ele pode ter cicatrizes não só físicas, mas também cicatrizes energéticas, cicatrizes que podem contar uma história, se nós soubermos interpretá-la? Para falar disso, que é um assunto fascinante, um assunto de saúde, nós convidamos aqui a Francine Mayuri Sano, que é profissional de microfisioterapia, que é uma técnica fascinante que está aí ajudando as pessoas a se curarem, a melhorarem, através de uma abordagem que tem, inclusive, muita paridade com a Ordem Rosa Cruz. Então, nós vamos descobrir juntos aí o que é microfisioterapia com a presença querida aqui da Mayuri. Tudo bem, Mayuri? Tudo bem. Obrigado por ter aceito aí o convite do programa Presença e Harmonia e abordar um tema tão fascinante, né? Primeira pergunta é aquilo, né? O que é microfisioterapia? Se você puder, se for possível, resumir para a gente. Bom, resumindo no global, a micro a gente consegue acessar, identificar as informações que o corpo às vezes registra e a nível consciente as pessoas não conseguem identificar, nem ele mesmo a nível inconsciente consegue. Então a gente consegue através de toques acessar as informações que estão bloqueadas e o próprio corpo consegue identificar ele e eliminar. Ou seja, a autocura. Pelo que você está falando, então, nós podemos dizer que os eventos traumáticos que todos passamos, né, vão gerando marcas que ficam impressas no corpo e que, dependendo do toque certo, podem ser reveladas, tanto para o terapeuta como para o profissional como para o paciente? Seria mais ou menos isso? Sim. O corpo, a gente consegue, vamos supor, se você tem um trauma na tua infância, a gente consegue acessar essas informações com o próprio toque, ou seja, eu consigo sentir, identificar por sensibilidade minha e o corpo identifica e elimina. Interessante, mas como é que isso se dá? Qual que é o processo? O processo, inclusive, da cura. Você estava me falando antes de começar o programa que tem a ver com o sistema nervoso. Se você puder explicar um pouquinho melhor a mecânica da coisa? Ok. Veja, os franceses há mais de 30 anos, né, atrás, eles perceberam que eles estavam fazendo um curso de osteopatia, né, o Grosjean e o Benini, e eles conseguiram identificar o quê? Que mesmo você tentando trabalhar a nível ósseo, né, mesmo você tentando manipular na osteopatia, às vezes o corpo ele volta para a lesão, ou seja, o corpo identificou a nível de célula, sim, a nível de embriologia, né, a gente chama de memória celular, ou seja, nos tecidos específicos que tem o mesoblasto, o endo, o ecto, né, que é o que a gente mais usa na micro. E através disso, a gente consegue, por palpações, ou seja, eles conseguiram estudar a embriologia, filogênese, ontogênese e conseguiram identificar que eles montar mapas que a gente consegue acessar especificamente o tecido. Ou seja, como é que eu vou te explicar? Você tem um registro lá na tua vida intrauterina, o corpo ele não consegue identificar e essa informação ela entra especificamente na memória. Uhum. Pode ser num tecido, por exemplo, do mesoblasto. Uhum. O mesoblasto vai gerar, por exemplo, lesões físicas. Pode entrar por tecido ectodérmico, que é o que a gente tem de informação que é pele. Então, assim, o tecido ectodérmico, a gente chama de o tecido primitivo, que é o que gerou, né, é o que foi o primeiro a ser gerado a nível embriológico. Ou seja, através desse tecido, que é a identificação da pele, sistema nervoso, a gente consegue acessar todas as informações corporais. Puxa, então realmente o corpo fala, ou seja, todos os outros tecidos. O corpo realmente fala, então. Então você descobre, através dos toques específicos da microfisioterapia, uma história que nem sempre, né, o próprio paciente às vezes desconhece, ou que esqueceu. A maioria. Que esqueceu. Você poderia citar um caso para a gente, ou pontuar, assim como um exemplo, olha, eu atendi uma paciente que teve um trauma de infância, já tinha se esquecido, pelo toque aquilo voltou, alguma coisa assim? Deixa eu lembrar. Não precisa ser um caso, assim, só em nível ilustrativo, né? Não precisa ser um caso seu, especificamente. Veja, a gente tem, assim, por exemplo, pacientes que chegam para a gente com depressão, com síndrome do pânico. Então, esse dia chegou no meu consultório uma paciente que era depressiva. Ela casou e quando ela casou, ela ficou depressiva. Ela não sabia o porquê, não conseguia identificar. A gente conseguiu acessar as informações do corpo desde vida intrauterina que a mãe vivenciou na gravidez,
uma situação de morte, por exemplo. Então, a gente consegue identificar especificamente essa informação, ou seja, esse trauma que foi, entre aspas, que o corpo não conseguiu identificar e armazenou. Ficou registrado. Então, ele não consegue liberar. Então, veja, se você vive um trauma, ou seja, se o teu corpo, se você lá na tua vida intrauterina, tua mãe viveu um medo, ele registrou numa célula, num tecido, num órgão. E todos os outros medos, o corpo vai armazenando, como se fosse um robô, é um HD. Que interessante. O corpo armazena uma vez e ele vai, é como se fosse um pote. Vai enchendo o pote, quando o pote já está cheio, o que acontece? O corpo, ele explode, que gera sintomas físicos, emocionais, doenças, tudo isso. Inclusive, você me contou, antes de começar o programa, que pessoas que te procuram até que já tentaram, com doenças específicas, que tentaram várias abordagens sem resultados, e com a microfisioterapia, né, acessando as causas, conseguiram resolver. É isso mesmo? Isso. A maioria dos pacientes que chega para a gente, né, lá no consultório, já passou por vários tipos de tratamentos, já tentaram anos de tratamentos e não conseguem achar a causa. A maioria chega assim, não consigo ver qual que é o meu problema. A gente consegue identificar, dar a informação, né, e desbloquear do corpo. Isso é tão interessante e é bom ressaltar que não é nada de mágico, não é nada de supersticioso, né? A ignorância é uma calamidade, né, Francine? Pelo que você explica aí, é um estudo sério, científico, foi mapeado o corpo, esses registros, né, que o corpo armazena e como através dessa manipulação você vai conseguindo desbloquear. Isso. Seria mais ou menos isso. Veja, por exemplo, tem um mapa na micro que você consegue identificar o intrauterino, que é isso aqui. A gente consegue acessar toda a informação a nível craniano. Então, por exemplo, você tem o mapa da intrauterino é básico aqui. Então, aonde eu vou tocar? Nessa região, que é o que eles estudaram, do que eles acharam de bloqueio em, por exemplo, bebês. Olha só que interessante. Isso, inclusive, me surpreende, porque a gente sabe, né? Eu também estudo um pouquinho de psicologia transpessoal, a gente sabe que desde os períodos, as matrizes perinatais, do período pré-natal, o feto já está registrando experiências, né? Já. E que vão lhe incomodar, dependendo das experiências, na vida adulta. E ele não sabe de onde veio. E pelo que você está falando, pela microfisioterapia, você recua até a vida intrauterina, né? Não sei até quando, né? Você consegue... A gente consegue acessar até, eles falam que entre 2 a 6 meses pré-gestacional. E a nível de genética, né? Que é onde entra a informação de celular. Agora, uma das coisas que mais surpreendem, até onde eu sei, Francine, na microfisioterapia, é você conseguir, durante o atendimento, você apalpando o paciente, falar coisas que só ele sabe, que aconteceram na vida dele no passado, né? Claro que isso beira a pessoa que não conhece, acha, não, é clarividência, evidência, não tem nada a ver, é o corpo que está te contando. Sim. Aquela história. Veja, tem um mito que a gente, não digo que briga, que a gente reforça, que a microfisioterapia, ela não é espiritismo. Tanto é que tem todas as religiões inclusas, tem gente que faz e pertence e conhece todas as religiões. Ou seja, a micro ela tem conhecimento científico. Ou seja, é um estudo que tem uma formação totalmente embriológica, onde a gente consegue acessar tecido. É específico de tecido. Então, a gente não invoca espírito e não vamos colocar assim, não inventa. Sim. Não inventa e nem memórias. parte para vidência ou não parte para evidência, evidência. Né? Como você falou, é o próprio corpo do paciente que está te contando, Isso. né? O que a gente consegue acessar por sensibilidade. O que a gente tem é sensibilidade. Só. Você trouxe um mapa aí que eu gostaria que você mostrasse para a câmera, para mostrar um pouquinho como isso tudo está mapeado já, né? Catalogado, né? Se você puder utilizar isso em nível de ilustração, a gente sabe que num programa como esse... Eu tenho um mapa aqui, por exemplo. Acho que é bom você mostrar assim, está virado para cá. Melhor? Isso, aí. Veja, esse mapa, cada folha desse mapa, consegue ver? Isso. Cada folha desse mapa, cada folha dessa apostila tem um mapa. Então, veja, são vários mapas com vários graus de evolução a nível de tecido. Perfeito. Então, veja, esse mapa é o da vida intrauterina, que a gente consegue achar o bloqueio, por exemplo, aqui, como eu falei para vocês, a nível de arco nasal, né, que é o primeiro desenvolvimento intrauterino, né? A gente consegue achar tudo por sensibilidade. Cada itemzinho aqui me dá uma informação. E aqui, esse mapa aqui, eu consigo acessar esse outro mapa. Isso, vamos que mostrar é qual? Ali. Aqui, desculpe, aqui. Esse mapa grande aqui tem todos os órgãos
e todos os músculos do corpo. Ou seja, vamos supor que eu achei lá na tua vida intrauterina teu hipotálamo. Então, eu achei um trauma, que o hipotálamo, qual que é o bloqueio? Bloqueou a nível de tecido, vamos colocar ectodérmico. Então, você tem um bloqueio a nível de vidro intrauterina, certo? E aí eu achei, vamos supor, 4 meses de gravidez. Então, eu venho aqui, acho nessa veia aqui, né, que é onde eu procuro no corpo. Então, é tudo um mapa. Aqui eu gerei o trauma, aqui eu recebi o trauma, certo? E aqui, o que eu faço? Eu acesso o tecido que entrou. Esse tecido aqui eu só desbloqueio do corpo. Então, isso que eu ia te perguntar. A cura, ela se dá o quê? Pela identificação, quando você traz para o consciente do paciente os traumas? Não. Isso é automático a partir do momento que você desbloqueia no corpo? Veja, como é que você dá cura na microfisioterapia? Na verdade, a gente não cura. Tá? Nós somos uma ferramenta para o seu corpo se autocurar. Perfeito, acho que deu. O que isso significa? Veja, trazer para o consciente faz parte para você entender o processo. Isso a gente consegue usar, por exemplo, a leitura biológica ou a própria psicologia que trabalha com isso tudo. Mas veja, o corpo identificando, ele é 95% de você. Então, você consegue acessar. Lógico, eu acho muito importante você ter acesso racional. Certo. A pessoa tem que entender, é o que eu priorizo meus pacientes. Eles têm que entender a causa. Isso são outras técnicas que eu uso. A micro é o desbloqueio específico do corpo. Então, eu faço o teu corpo identificar a causa e o que travou. E o corpo abre o trauma, ou seja, ele identifica como se fosse uma cicatriz. Né? Você faz um corte, o corpo inflama e eu só identifico, ó, tá cortado aí e você precisa jogar fora porque teu corpo não entendeu que é uma ferida. E eu identifico por toques, né? Informo as datas especificamente e o corpo, opa, esse é o trauma e joga fora. Esse processo é imediato. Imediato. Isso. Olha, que fascinante. Bom, você já tem quantos anos de clínica? 7 anos. 7 anos, né? Você deve ter imagino, uma coleção de casos bem interessantes, inclusive com remissão total de sintomas, com curas. Você pode falar alguma coisinha pra gente? Veja, a maioria dos pacientes que vem pra gente hoje, né, eu digo assim, eu brinco que a fisioterapia é assim, né? O fisioterapeuta trata a dor, né? O que a gente menos trata é a dor. Porque a gente sabe que a dor física é onde o corpo ele já está numa sobrecarga tão grande de trauma de vida que ele já está explodindo. Então, por exemplo, você pega uma paciente com fibromialgia. Certo. Paciente com fibromialgia tem vários pontos, né? Pontos de dor, eles falam que são 21 pontos. Isso na fisioterapia ou na microfisioterapia? Nas 21? Duas. Nas duas, tá. É a doença. A doença, A doença é fibromialgia. Okay. Então, veja, a paciente chega com muita dor. Aí você consegue acessar as informações, ou seja, você identifica, fala para ela que, veja, você tem um bloqueio desde vida intrauterina, que você sofreu uma agressão, ou sua mãe vivenciou uma agressão e teve muito medo, o teu corpo ele vive no alerta, por isso ele está sempre tenso. E aí ela consegue entender, o corpo entende e melhora a dor. Esses dias até no meu consultório, semana passada, eu tive uma paciente cabeleireira. Ela estava com uma dor insuportável, trapézio, todo o membro superior. Ela saiu sem dor. Sem dor. Porque a gente consegue também jogar em vagotonia, né? Então o corpo entra num alto reequilíbrio imediato. Você falou vagotonia. Vagotonia. O que vem a ser? Reequilibra o sistema nervoso. Ah, isso é interessante. É que nem quando você come e você fica meio molenga. Isso. Você entra num... O corpo está digerindo, o corpo está jogando para fora, eliminando. Que interessante. Você falou muito em vidro intrauterina, Francine, mas memórias assim recentes, traumas que a pessoa teve há 4, há 10 anos também estão gerando essas cicatrizes no corpo? Sim, por exemplo, eu brinco com meus pacientes que se você vier todo mês no meu consultório, eu vou achar trauma em você todo mês. Sim, a vida está nos expondo, né? Só que os traumas, depois que a gente consegue acessar, trabalhar com você a micro, o corpo identifica as lesões mais fáceis. Então, ele elimina mais fácil. Interessante. Uma pergunta pontual.
que tipo de assim, problemas de saúde você recebe com mais frequência, né? Problemas meramente físicos, olha, eu estou com uma dor aqui, já tentei de tudo e não passa, como uma pessoa chega, olha, eu estou com depressão, uma doença psicológica, emocional. Pode ser tratado pela microfisioterapia, as duas? Pode. A gente consegue hoje ajudar, né? A gente fala que é auxiliar o paciente a chegar na cura. Sim. Desde dor no tornozelo, que a gente fala que, entre aspas, é o mais fácil, né? Na micro. E desde um bipolar, transtorno compulsivo, depressão, agressões que vêm lá de trás, todas as coisas que a gente fala que mexe na estrutura do corpo, profundamente. Olha, isso é fantástico, Francine. Inclusive tem tudo a ver com o que a Ordem Rosa Cruz fala nos seus ensinamentos, né? Nós estudamos muito a questão da mente, do corpo, a interação mente e corpo, a questão das vibrações. Mas, Francine, eu vou pedir para você fazer uma coisa, eu nunca pedi isso no programa, né? Mas se for possível, o que você acha de a gente fazer uma demonstração? E eu me coloco aqui como paciente, né? É claro que numa demonstração como essa não dá para dar uma ideia completa do que seja. Mas se você achar que é possível, você acha que poderíamos fazer aí um experimento aqui no programa Presença e Harmonia? Sim, poderíamos. Tá, inclusive você já começou me mudando do lugar, né? Eu sempre apresento o programa do lado direito, ela falou, muda aí, vai para o lado esquerdo. Você falou que tem até um significado isso. Mas vamos lá, estou à sua disposição. Ok. Uma pergunta muito interessante, precisa tirar a roupa? Bem perguntado. Muito Veja, bem. a roupa, os franceses, tanto o Grosjean quanto o Benini, lá na Europa, eles atendem de calcinha, sutiã e de cueca. Certo? Isso não vai acontecer aqui, né? Isso é questão de cultura, porque aqui no Brasil, por exemplo, o que eu preciso é sentir. Certo. E o teu corpo sentir que eu toco. Perfeito. Independente da pressão do toque, é o que eu preciso. O corpo já identifica só pelo toque, certo? Então, não precisa tirar a roupa. Fico mais aliviado, né? E o público principalmente, né? Resumindo, não precisa nós não tirar somos um roupa. modelo de beleza apolínea, né? Infelizmente. Mas, Ok. Francine, estou à sua disposição, então vamos aí lá agora. para iniciarmos a demonstração. Você fique à vontade, você pode levantar, Ao vivo, né? ao vivo e a cores. E Ok. os nossos câmeras vão pegar aí os movimentos. Ok, Tá então bom. vamos lá. Bom, vamos começar então Vamos lá. pelo mapa principal, certo? Com licença. Por favor, fique à Certo? vontade. Primeiro a gente pede licença para o paciente, né? Então a gente vai conseguir, né, acessar. Veja, cada mapa me traz, cada evolução dos tecidos me traz um tipo de palpação. Então o que eu quero fazer? Eu vou tirar do pote. Então o que eu faço? Eu faço esse movimento com a mão. Aqui eu achei uma informação, um trauma no Jamil, certo? Tá certo o nome? Jamil, isso. Chegar a essa altura do campeonato, do programa errar. Não tem problema. Agora eu vou acessar os mapas de todos os órgãos. Aqui você tem, quando você está tocando na tireoide, tudo isso tem relação ou não? Isso, ó, por exemplo, esse ponto aqui é epífise. Um ponto abaixo é hipotálamo. Um ponto abaixo é hipófise. Eu vou pegando todas as glândulas, ó. Aqui é a amígdala cerebral. Aqui é paratireoide. Aqui é timo. Aqui é glândulas lacrimais. Aqui é a tua tireoide. Aí eu achei a nível uma lesão de ectoderma, certo? Aí eu pergunto para o paciente, você tem alteração em tireoide? Pior que tem. Tem. Então a gente já achou uma lesão que influenciou o órgão, certo? Agora a gente vai perguntar para o corpo, quanto tempo, corpo? Agora a gente vai perguntar quanto tempo, só um minuto, 10 anos atrás. Então a gente acha a informação do corpo. 10 anos atrás, ele viveu um trauma de um conflito de briga ou de fuga que gerou uma perda. Agora eu vou informar para o corpo. Eu gostaria que não fosse verdade, mas de público digo que realmente tem a ver. Não pode mentir, viu? Não, nem teria porquê, né? Agora eu vou desbloquear do corpo. Então eu vou acessar aqui um outro lugar e o corpo libera. Você pode fazer de novo o movimento, que eu acho que não deu tempo de eles pegarem. Ok. Que você tocou nos meus joelhos, né? Não, eu Na toquei perna. aqui na lateral. Aham. Aqui e aqui eu espero o corpo soltar. Foi muito rápido, né? É que no consultório é tudo rápido. Uhum. Ok. Certo? Certo? Você identificou cronologicamente exato. Realmente, há 10 anos atrás, passei por uma situação de perda bastante difícil. Né? Para quem vê de fora, não, ela é clarividente, mas é o corpo que está te falando. É o corpo. Não, é fenomenal, realmente. É que a gente tem que contar que são 7 anos que eu atendo. Uhum. Então eu não uso mais os mapas. Ah, você já tem tudo Mas isso
Você quer que eu demonstre mais? Ah, ficaria muito Porque, maravilhado. assim, as pessoas que vêm de início, né, os profissionais novos, você vê um calhamaço assim de mapa, né? Sim. Não é só esse mapinha aqui, não. Certo. Esse aqui é o básico. Ele tem um monte de mapa, certo? Cada mapa, cada folha traz uma informação. Vamos para mais uma demonstração, então. Então vamos lá, vamos acessar então. E assim você vai explicando ao mesmo tempo onde Isso, você está tocando. eu vou acessar aqui. Aqui eu estou tocando no mapa, eu achei regeneração tecidual, ou seja, o teu corpo tem uma dificuldade, como é que eu vou dizer, moderada, de se cicatriz, como é que fala? De te dar cicatriz. Teu corpo demora para cicatrizar. Se eu te falar que eu tive um problema de cicatrização Isso. lenta, olha o que eu rodei de dermatologista. Ok. Agora a gente vai achar naquele mapa onde tem todos os órgãos, o tecido, que a gente achou a paratireoide. O que é isso? Veja, é onde você tem tua parte musculoesquelética. Você deve ter bastante dor a nível de coluna e braço. Sem dúvida. Certo? Sem dúvida. Agora eu vou perguntar para o corpo, né? (17, 18 anos atrás, você teve um conflito onde você teve que ser extremamente, vamos colocar assim, um conflito estressante, onde o teu corpo fadigou muito fácil e onde você, vamos colocar assim, você não conseguiu manter relaxado para conseguir resolver. É um conflito que você não conseguiu resolver e ainda se sentiu culpado. Não, exatamente. Isso. Me tensionei completamente. Isso. Agora a gente vai desbloquear no corpo, certo? Aí eu acho o mapa aqui e desbloqueio e espero o corpo soltar. Sentiu algo diferente? Eu senti engraçado, um frescor subindo daqui para Isso. cima. Tem a ver? Isso. Veja, todas as Quase como um choque elétrico. Interessante. Todos Pode- os... Uhum. como é que eu vou te explicar? Cada mapa que eu vou soltando, que eu vou mexendo no teu corpo, o corpo já identifica automaticamente. Ele identificando o que acontece, ele solta. Olha, Então a Francine, sensação é o diferente. tema é realmente fascinante, né? Como eu falo sempre para as pessoas aqui, principalmente para aquelas entrevistas que rendem, que nos trazem informações importantes, você tem que voltar mais vezes e os nossos produtores que estão aqui, inclusive, que é o Raul Passos e a nossa querida Emanuele, vão providenciar aí para te agendar de novo. Eu gostaria que nesse finalzinho você esclarecesse, mas talvez não tenha ficado claro para o telespectador. Então, qual que é a diferença, Francine, da fisioterapia para a microfisioterapia? Veja, a diferença é assim, a microfisioterapia trabalha desbloqueio do corpo, então a gente toca como fisioterapeuta. Aham. A diferença é que, assim, o físio, ele trabalha hoje em dia, eu digo assim, a físio convencional. Certo. Porque tem outras técnicas que a gente consegue estar trabalhando de outras maneiras, como osteopatia, né? Outras técnicas que são diferentes. Só que todas elas têm um comum, que é mexer no corpo. As outras, a micro, a diferença é que a gente consegue acessar mais aprofundadamente pelo tecido. Entendi. E veja, a fisioterapia ela tem muito a evoluir ainda. Por quê? Porque as técnicas que estão vindo para o Brasil são mais sutis. A gente brinca assim, você prefere que eu trate você com carinho como eu te tratei? Ou você prefere que eu alongue você, que eu estire você? Qual que você vai sentir qual que você vai sentir que melhorou mais? O carinho é sempre melhor, né? O carinho é sempre melhor, que a gente fala. A agressão a gente já tem um monte. Sem dúvida. Então a gente tem que dar carinho. Francine, fantástico. Agora no finalzinho do programa, eu gostaria que você você deu um baita esclarecimento aqui para nós, né? Eu, particularmente, não conhecia muito de microfisioterapia, né? Meu amigo Raul Passos, produtor do programa, que falava muito de você, e creio que tem, inclusive, muitos níveis de paridade com o próprio rosacrucianismo, mas isso mais para frente a gente conversa. Gostaria que você deixasse teus dados, como é que as pessoas te acham? Né? Eu, inclusive, vou agendar uma consulta, mas como é que as pessoas te acham? Você aceita convite para palestra, curso, alguma coisa? Aceito, eu acho que a palestra, curso, é uma maneira muito boa da gente estar divulgando a micro, né? Porque a micro ela existe no Brasil somente há 9 anos, então ainda é novo, ainda ninguém conhece quase, né? E para me achar... Acho que os teus dados já entraram Isso. ali, né? Então os teus telefones, tem meu e-mail. consultório, meu e-mail,
É só agendar um horário, né? Falar com a minha secretária. Perfeito. Ela sempre E nesse finalzinho, uma pergunta que ficou pendurada rapidinho. Para você ser profissional do microfisioterapia, você tem que ser fisioterapeuta formado. Hoje em dia, sim, tem que ser formado, graduado em fisioterapia para trabalhar com a micro. Perfeito. Obrigado pela tua participação, Francine. Foi realmente muito esclarecedora. Tenho certeza que vai gerar muito interesse. E para os nossos queridos amigos de casa que nos acompanham, nós não podemos nos esquecer do e-mail do programa, que é o presençaeharmonia@amorc.org.br, né? Presença sem o cedilha. Nos escreva, dê suas sugestões, vários e-mails já estão chegando, sempre nos ajuda a fazer um programa melhor. E agora, no término mesmo do programa, nós invocamos a presença sempre muito simpática da nossa querida Soror Vivian Tedardi, com a Dica Cultural. Até o nosso próximo encontro. Dicas Culturais com Vivian Tedardi. Olá! Nossa dica de hoje é o livro O Passado Tem Muito a Revelar, de Ralph Lewis. Conhecer as experiências históricas passadas é de suma importância, ainda mais quando se tem a possibilidade de apreciá-las em loco. Frater Ralph Lewis, ex-imperator da Amorc, viajou para diversos países, muitos com uma importante tradição mística, como o Egito, a Índia e o Tibete. Nesta obra, ele relata muitas dessas viagens e sua percepção sobre esses locais, sua história, a relação com a busca pelo divino. Há também o relato de duas raras iniciações, Rosa Cruz e Martinista, vividas por ele na Europa. Agradecemos a sua participação no programa Presença e Harmonia e até o nosso próximo encontro. Paz profunda!